Nossa repórter Camila Xavier. Muito boa tarde. Seja bem-vinda, Camila. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Andresa. Já estamos por aqui, sim. Estou me ouvindo aqui, vou tirar o retorno para continuar falando. A gente está aqui na expectativa do voto da ministra Carmen Lúcia, ela que vota hoje, a expectativa é de um contraponto ao voto do ministro Luiz Fux, que fez a sua votação, a sua leitura de posicionamento ontem. Essa expectativa se baseia em alguns pontos. Primeiro, porque a ministra ontem, ao longo do voto do Luiz Fux, conversou em alguns momentos com o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Eles chegaram a trocar algumas palavras em alguns momentos e ela fez bastante anotações ao longo do voto do seu colega, tanto no papel quanto no computador. E a questão é que a ministra Carmen Lúcia, ela costuma acompanhar o ministro Alexandre de Moraes, sobretudo nesses casos relativos à questão do suposto golpe, a questão também do 8 de janeiro, tanto na aceitação da denúncia da Procuradoria-Geral da República, a ministra acompanhou Alexandre de Moraes, votou pela aceitação e fez uma defesa da democracia, falou, vou ler aqui a parte das aspas dela, ela justificou o seu voto pelo recebimento da denúncia, falando que isso seria para que mais uma vez o Brasil não tivesse uma tentativa de golpe de Estado, como já se teve em outros momentos da história. E também ela fez uma defesa tanto dessa questão do golpe, falou que não tinha como se falar que esse processo aconteceu sem violência. Então, esses foram alguns posicionamentos dela na aceitação, no recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que dão indícios do posicionamento dela. E também, Andresa e Neila, existem outros casos que já foram julgados aqui no Supremo Tribunal Federal, casos do 8 de janeiro, como o da Débora do Batom, em que ela acompanhou inteiramente o ministro Alexandre de Moraes. Outros ministros fizeram um contraponto, inclusive o ministro Zanin divergiu na questão da dosimetria da pena, que é o cálculo da pena, quanto tempo cada condenado vai ter de prisão. Ela acompanhou totalmente o ministro Alexandre de Moraes. Então, a expectativa hoje por aqui é de um voto alinhado com o do relator, e também de um voto mais direto. A ministra costuma ter votações, declarações que são mais diretas, cirúrgicas, que não devem demorar tanto tempo, mas depois de ontem a gente não pode cravar nada, definir que vai ser um tempo específico, porque os ministros de fato podem surpreender. Mas existe sim a expectativa de que ela faça um voto um pouco mais curto, até para dar tempo do ministro Cristiano Zanin votar hoje também e amanhã o dia ser inteiramente dedicado ao cálculo, à dosimetria das penas, caso os réus de fato sejam condenados. Camila, eu queria só saber se a gente já teve as presenças dos advogados aí dos réus, se tem, na verdade, a presença de alguns dos advogados. O Celso Vilardi, o Paulo Bueno, que são os advogados do Jair Bolsonaro, costumam ir às sessões aí da primeira turma. Eles já chegaram aí à primeira turma? Quem já chegou por aí? Então, a gente já chegaram por aqui, o Paulo Bueno, que é advogado de Jair Bolsonaro, também o Milanês, tô de olho aqui porque as pessoas chegam a todo momento, não só os advogados, mas a gente vê a movimentação, mas também o Milanês, o César Bittencourt, que é advogado de Mauro Cid, Demóstenes Torres, então advogados de diversos dos réus já chegaram por aqui. O Vilardi ainda não chegou, a nossa equipe que está lá já na primeira turma lá dentro também havia falado agora há pouco que ele ainda não tinha chegado, mas as presenças já começam a acontecer por aqui. Também deputados chegaram, o deputado da esquerda, Ivan Valente, também o deputado do PP, Evair Melo, já chegou por aqui, estão falando com a imprensa, se pronunciaram ontem também em relação ao voto do ministro Fux, inclusive o próprio Paulo Bueno, que chegou agora, falou brevemente com a imprensa, já havia falado ontem que o voto do ministro Fux atendia aos pedidos da defesa, celebrou
o posicionamento do ministro Fux falou apenas que a defesa não foi atendida no ponto em relação à anulação da delação de Mauro Cid, porque o ministro votou pelo acolhimento, pela manutenção da delação de Mauro Cid, mas ele falou que, de forma global, o voto do ministro atende à expectativa e ao que a defesa esperaria de um voto, como ele falou, técnico, jurídico e não baseado em questões políticas. Camila, conta para nós,